Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o conteúdo de hoje eu vou ensinar para você ouvir a voz de Deus. E por que muitas pessoas não conseguem identificar, ouvir essa voz que toma a direção da sua vida e que lhe dá segurança e certeza do que é Deus. Porque Deus, Ele impõe alguns princípios e todos os princípios bíblicos estão na Bíblia. E você, às vezes, por não saber nenhum princípio, você ora e não ouve a voz de Deus. Então eu vou explicar aqui para você alguma coisa que ajude você nas suas orações ouvir a voz de Deus, para que Deus dê direção na sua vida, para que você se sinta uma pessoa mais confiante, mais segura e que não viva de achismo. Olha só, a Bíblia lhe ensina que Deus resiste aos orgulhosos e dá graças aos humildes. E esse é um dos princípios que Deus não quebra, e por isso as pessoas não conseguem ouvir essa voz de Deus. Porque às vezes tem erros na vida da gente, tem erro na sua vida que você nem sequer percebe que você erra. Mas tem algum erro que você cometeu ou que você comete e que você não se arrepende desse erro. Você justifica o erro. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não responde às pessoas orgulhosas. Então, se você errou com alguém e você, dentro do seu interior, você reconhece que errou, você tem que voltar atrás. Você tem que tomar a decisão, dar um passo para pedir desculpa àquela pessoa, para tentar reverter alguma situação que você cometeu, que não agradou a Deus e que você reconhece que você está errado. Entende? Porque aí Deus reconhece. Quando você dá um passo em direção às coisas de Deus, Deus dá outro na sua direção. Então, se você reconhece um erro e você não toma atitude nenhuma, como é que Deus vai tomar uma decisão na sua vida? Se você não toma uma decisão e reconhece o seu próprio erro, você apenas justifica o seu erro. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você reconhece os seus erros, geralmente as pessoas gostam de dizer, mas eu sou assim, mas eu fui criado assim, a minha mãe me criou assim, foi a vida, foi as consequências. Deus não gosta das pessoas que se vitimizam. Essas pessoas que ficam na posição de vítima. Deus também não gosta. Então, para você aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que tomar algum passo na sua vida. É por isso que as pessoas dizem assim, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe do meu coração. Então, tem coisas que tá na Bíblia que você tem que saber que Deus não quebra esse princípio dele. Então, você ora e não ouve a voz de Deus. Se você errou na sua vida e não reconhece o seu erro, nem adianta você orar. Não pense que você vai orar e que Deus vai agir na sua vida, você reconhecendo o seu erro e não tomando decisão. É melhor você nem orar. Eu digo a você porque Deus, Ele não é esse julgador que você pensa que Ele é. Porque você vive no pecado ou tem algum pecado, você está condenado ou Deus não fala com você. Mas quando a Bíblia diz
que Deus não fala com pessoas orgulhosas e dá graça aos humildes, ele quer referir a isso. Se você que é você não reconhece que errou e que precisa da ajuda de Deus, como Deus vai tomar a direção da sua vida, lhe guiar, lhe dar uma orientação espiritual, se você não reconhece um erro? Como é que você vai reconhecer uma graça? Entende? Que tudo a Bíblia lhe ensina. Eu errei tanto, eu tinha tanto pecado, e Deus já falava comigo, e eu não sabia reconhecer, ouvir a voz de Deus, porque existem várias vozes que falam com a gente. Eu vou lhe dar um exemplo, a voz do medo. Deus diz na Bíblia que não te deu o espírito do medo. Então, você veja que o medo não vem de Deus, mas é uma voz que fala com você, que lhe trava, que lhe prende de tomar alguma decisão. Veja o que é uma voz espiritual. E alguma vez na sua vida, Deus já falou com você e você não tem o discernimento espiritual para aprender a ouvir que voz é essa que você ouve. Porque existem várias vozes que falam na nossa cabeça, que falam no nosso interior. E você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus, ele só se revela como o Espírito Santo na sua vida quando Deus vê você tomando uma decisão que você não gostaria de fazer. Uma decisão que não vem de você, que é uma direção de Deus. Veja que a primeira vez que eu identifiquei a voz de Deus, foi Deus me dizendo para eu não andar na casa da minha mãe. Onde muitas pessoas ficam sem entender. Como você não andar na casa da sua mãe se a Bíblia diz para honrar pai e mãe? A Bíblia diz para honrar pai e mãe. Mas a Bíblia diz várias coisas. E você tem que aprender a estudar para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele faz várias coisas na vida de uma pessoa e ela nunca reconheceu o que é Deus. E para Deus conseguir chamar a atenção daquela pessoa, Deus vai fazendo. Veja que na vida de Ramsés, que foi um rei, que Moisés foi quem agiu, Moisés era usado por Deus nessa época. E porque Deus não falava com o rei, mas mandava os recados por Moisés? Pelo orgulho do rei, pela desobediência do rei. Deus mandou 10 pragas na vida daquele rei. E ele nunca quis aprender o que era Deus. O que era Deus na vida dele. Então você tem que entender que Deus, ele não passa por cima das regras dele para agradar ninguém. E é você que tem que aprender a discernir. Você, quando você aprende a discernir, o que é um discernimento? Um discernimento não é algo que se compra, nenhuma faculdade, algo que você aprende com alguém. Esse discernimento espiritual é aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você aprende a primeira vez e tem certeza do que é Deus, isso é um discernimento. Isso você adquire com uma busca constante, orando numa rotina, é que você aprende a ouvir a voz de Deus, se aproximando do Espírito Santo. Então é essa direção que eu lhe dou. Não adianta você orar percebendo que errou na sua vida e não aquebrantar o seu coração. E não pedir esse discernimento a Deus. Porque se você não reconhece nenhum erro seu, o que Deus pode fazer por você? Entende?
como é fácil quando você começa a buscar o entendimento de Deus, que tem coisas que impedem, que bloqueia você discernir essa voz de Deus. E isso não é bom para você. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você aprende que você está na direção certa da sua vida. Tá certo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. E aos poucos eu vou ensinar vocês sobre tudo que o mundo espiritual lhe ensina, que vem da Bíblia. É fácil você falar do mundo espiritual, mas o mundo espiritual de Deus, ele tem princípios e tá tudo na Bíblia. Não se engane com religião, aprenda com Deus. Deixe o seu comentário e o seu like, que eu vou amar ouvir o seu comentário.